noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Que imenso prazer receber a doutora Roberta Lacerda, que vem aí despontando desde o início da pandemia, trabalhando na linha de frente, fazendo diversas lives e participando de diversas audiências públicas, está sendo muito requisitada. Então, assim, é com imenso prazer mesmo, de coração, que eu recebo a doutora Roberta Lacerda, que é médica, infectologista e agora candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Norte. Boas-vindas! Boa noite, doutora Roberta. Boa noite, Renata. É um prazer. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar esclarecendo sobre mais esse assunto, não é isso? E lá vamos nós de novo. E precisamos mesmo de muito esclarecimento, porque as pessoas estão sentindo muita falta disso, doutora Roberta, porque estão soltando apenas sobre varíola dos macacos, que é o tema de hoje, varíola dos macacos, usem máscaras, varíola dos macacos, Estados Unidos já começaram vacinação, ou seja, as pessoas estão perdidas. Aliás, estamos perdidos desde o início da pandemia, na verdade, mesmo porque cada médico fala uma coisa. Então, acho que a gente tem que sempre estar buscando orientação com os melhores profissionais, com os profissionais linha de frente, com os profissionais que estão aí nem dormindo mais de tanto estudo, de tantos contatos, para saber realmente como funciona tudo isso, como que é tudo isso. Hoje, inclusive, doutora Roberta, eu recebi um vídeo, mas eu não sei se é verdade, antes de fazer a primeira pergunta, eu não sei se é verdade, tá? Antes que fale, a Renata está aí falando, divulgando fake news, mas eu recebi um vídeo, eu fiquei muito chateada, se for verdade, em que, em São José do Rio Preto, mataram 5 macacos. Eu não sei se isso é verdade, mas, de qualquer forma, fica como um alerta que qualquer tipo de animal que a gente faça uma monstruosidade dessa é um crime e nada tem a ver com o que nós vamos falar. Certo, doutora Roberta? Você está certíssima. O que é a varíola dos macacos, afinal? Então, Você está certíssima, Renata. E isso é uma confusão muito grande na mente das pessoas, exatamente por essa histeria que a mídia faz com essa desinformação, com essa histeria, né? Em vez de trazer informação de qualidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na UTV para vocês estarem entregando à população uma informação baseada no que a gente tem de uma revisão sistemática de literatura, que é o que a gente faz quando quer estudar um tema raro, novo, diferente, como é o caso da monkeypox. Esse nome, apesar de varíola dos macacos ter sido o nome cunhado, digamos assim, para essa doença, que nada mais é do que um vírus de DNA, DNA é o tipo de material genético, diferente do coronavírus, que é um RNA vírus, é apenas um tipo diferente de ácido nucleico que ele tem lá. Ela foi descrita com esse nome pela primeira vez porque em 1958, num laboratório na Dinamarca, havia animais procedentes do continente africano em que ela foi detectada pela primeira vez in vitro. Em vivo, ela foi realmente detectada na África na década de 70, e a gente sabe que ela é de baixíssima transmissão. Ela era muito característica na África, por isso que a gente fala que ela é endêmica da África, principalmente ali na região do Congo, né? República Democrática do Congo. E apesar do nome, monkeypox, varíola de macaco, o principal reservatório animal dela são os roedores. Então, assim, não é o caso de ninguém estar fazendo aí um maltrato a qualquer animal, inclusive roedor também, mas o macaco, vamos lembrar, ele transmite 2 doenças infecciosas virais gravíssimas e que podem ocasionar a morte de quem manipular as secreções do animal, dentre elas a febre amarela e a raiva. A raiva é 100% letal. Então, que todo mundo só lembra do cachorrinho, gatinho de rua que se fere e sofre qualquer tipo de arranhadura, ou do morcego, animais silvestres, muitas vezes, têm a capacidade de carregar, de ser reservatório do vírus, sem ter doença ativa. Então, nunca, em momento algum, qualquer pessoa pode chegar e
pegar um animal desse, matar, enfim, maltratar, o que quer que seja, porque ele está, além de fazer um crime ambiental, crime contra o animal, também se expondo a 2 vírus gravíssimos. Detalhe, todos 2 têm vacina, existe o soro antirrábico também, porém, vamos lembrar que a raiva é 100% letal, se não feita a profilaxia de imediato, logo com a vacina e o soro, e a febre amarela tem vacina disponível, está indicada, inclusive teve surto recentemente em São Paulo, Minas Gerais, outras regiões ali próximas de Mata Atlântica, e tem um risco associado de hepatite gravíssima associada a esse vírus. Então, vamos ter calma, não é o momento de ficar aí matando os animais, achando que com isso você vai acabar, exterminar esse vírus. Com relação ao vírus do monkeypox, ele tem sim uma capacidade de transmissão, mas é por contato com as secreções. Há muito pouco relato na literatura de transmissão aérea por gotículas. A transmissão, quem está mais sob risco? Pacientes que têm alguma imunodeficiência. Não é doença para qualquer um, é para quem pode, para quem tem alguma doença que o seu sistema imunológico naturalmente esteja deprimido, seja por força de um câncer, tratamentos como quimio-radioterapia, HIV, entre outras. No caso dos pacientes HIV, ainda estes, não é todo paciente que é considerado imunossuprimido. Então, vamos acabar com essa estigmatização de que é de paciente homoafetivo, um homem que faz sexo com outros homens, e principalmente relacionado ao HIV. Não é que seja uma doença sexualmente transmissível. Esse nome é dado quando é transmitido pelo sêmen e pelos fluidos vaginais, coisa que ainda não foi confirmada. O que se sabe é que, da mesma forma que o herpes genital, que a gente tem, né, lesões semelhantes, parecidas, na região genital ou na boca, isso é transmitido por secreções nas vesículas. Então, nada mais natural que, durante o ato sexual, o contato com essas feridas com a nossa mucosa, seja oral, seja vaginal, seja anal, qualquer que seja o relacionamento entre pessoas do mesmo gênero ou não, vai envolver contato com essas secreções e sim há risco de transmissão. Muito maior, inclusive, do que o contato através de gotículas, que, nesse caso, só foi relatado gotícula daquela que a gente transmite e impede com a máscara cirúrgica. Não precisa usar a N95, que é aquela mais potente, para aerossol, que nem é o caso da tuberculose e também do coronavírus. A gente sabe que a principal forma de evitar a transmissão é detectar precocemente o indivíduo que tem essas lesões, impedir que ele tenha relações sexuais com outras pessoas e, nos seus contatos de casa, permita pelo menos uma distância de 2 metros, evite compartilhar lençóis, roupa íntima, ou utensílios domésticos, porque é transmissível por lesões, e se você tiver uma lesão na boca. Exemplo, uma mãe que vai trocar a fralda de um bebê que tem essas lesões. Se ela não tiver cuidado, coçar o olho, passar a mão na boca, ela pode se contaminar com essas lesões, com essas secreções do vírus. Mas, ainda assim, para ela desenvolver a doença, tem que ter algum fator imunossupressor. Por isso que era comum em crianças, porque na África muitas crianças são ou desnutridas ou têm HIV, e necessariamente crianças menores de 2 anos têm o sistema imunológico ainda imaturo. Perfeito. Mas já falou um monte de coisa. Já falou. Mas é importante a gente estar frisando em relação às máscaras que estão pedindo para usar. Exagerando. Oi? Que estão exagerando, né, nessa orientação, como se todo mundo fosse precisar usar máscara em todo lugar, em ambientes abertos. É sim, se você estiver... Por exemplo, eu vou dizer um exemplo. Serviço de saúde, quem vai é porque está doente. Ou vai fazer alguma consulta e não sabe se está doente. Porém, você fica muito próximo ali, cadeira com cadeira. Então, se você é do grupo de risco, ou seja, imunossuprimido, e dentre eles a gente tem gestantes, idosos, crianças menores de 2 anos, pessoas com câncer, pessoas com HIV, pessoas que fazem quimio, radioterapia, enfim, essas é de bom tom que, independente do monkeypox, usem máscara no seu dia a dia, quando se expuserem ao serviço de saúde, porque podem encontrar alguém com doença infecciosa. E, nesse caso, a gente vai dar um exemplo muito simples na literatura de um americano
que veio da África para os Estados Unidos em 2019 e rodou 7 estados e não transmitiu para ninguém por via aérea, inclusive andando de avião. Então, vamos acabar com essa panaceia, essa histeria. O contato é íntimo. Dormir com a pessoa, usei o lençol, troquei de roupa, roupas próximas, contato com secreções viáveis, né? Que ele acabou de trocar ali. Por isso que o profissional de saúde, quando vai fazer troca de qualquer curativo, tem que usar máscara e luva, porque da mesma forma que a catapora transmite também pelo contato com as secreções e o herpes simples, a diferença é que na catapora, varicela, também é por gotícula e aerossol. Não é o caso do monkeypox. Há raríssimos casos na literatura, mas nesse contato muito íntimo de duas pessoas dentro de casa, contato muito próximo, marido e mulher, obviamente, porque vai, né, envolver relação, como também um beijo, troca de secreções. Mas isso também nos filhos com os pais que estão ali em contato próximo, como eu expliquei o caso da mãe, que troca a fralda ou troca algum curativo que tenha feridas. Então, esses raríssimos casos pode haver, pelo contato muito próximo, através de gotículas, um contato continuado, a transmissão. Mas, novamente, até adoecer, a pessoa tem que ter algum fator de risco que tenha com seu sistema imunológico prejudicado. A grande pergunta que eu me faço no momento é: por que tantas pessoas ao redor do mundo que caracteristicamente não têm alguma condição de substrato de doença imunológica estão adoecendo? Pacientes considerados sãos, rígidos previamente. Então, isso é importante, porque aí a pessoa tem que começar a investigar com imunologista, infectologista, o seu sistema imunológico. Como em vários cantos do mundo, doutora, ao mesmo tempo. Pois é, a gente tem que começar a repensar o que é que começou a ser feito de 2021 para cá, que possa ter modificado de alguma forma o nosso sistema ecológico, né? O que é que foi feito de algum tipo de exposição ambiental, experimento, o que quer que seja, mas tem que investigar. Não é doença para todo mundo adoecer. Por isso que não há indicação nenhuma de vacinação em massa, como eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, para profissionais de saúde. Eu acho que ainda no profissional de saúde deveria-se ter o cuidado, sim, com o profissional de saúde que fosse imunossuprimido, mas ainda assim, vacinar para todos. Vamos lembrar que essa vacina que está disponível, que é a Ancara, que foi autorizada pelo FDA em 2019, ela é de um vírus atenuado, um dos derivados do Vaccinia, que é o vírus original que a gente fez a vacina da varíola humana, aquela, né, de primórdios, que só foi erradicada na década de 80 e que a gente parou a vacinação ali em meados de 70. Então, essa vacina de monkeypox foi criada, na verdade, para um exercício se a gente tivesse, por exemplo, uma guerra biológica, em que fosse exposta ao vírus da varíola, porque se viu que ela tinha 85% de eficácia em pacientes com risco de varíola. Então, não quer dizer que todo mundo que tomar essa vacina de monkeypox não vai adoecer de monkeypox. Não tem estudos suficientes para se afirmar. Desculpa, doutora. Do mesmo jeito, estamos vendo que muitas pessoas que estão tomando a vacina contra a Covid estão adoecendo também. É o tipo da coisa. Vacina nova, você tem que estudar por 5 anos para saber a eficácia. Primeiro de tudo, segurança, eficácia. Eventos adversos a gente vai acumulando ao longo do tempo na literatura e vai fazendo a bula. Perfeito. Agora, a senhora está tocando em gestantes. Eu senti muita falta disso, dos profissionais estarem orientando as gestantes, desde o início da pandemia. E eu estou ouvindo agora a doutora Roberta Lacerda falando bastante sobre as gestantes em relação à varíola dos macacos. E esses cuidados todos, né, das pessoas que têm AIDS, as pessoas imunossuprimidas. Então, eu acho que é bem interessante a gente estar ampliando, né, essa conversa também e estar orientando as gestantes. Eu tinha essa dúvida. E quebrando essa estigmatização, porque eu sou infectologista e, apesar de jovem, ainda convivo com pacientes que sofrem esse estigma dos anos 80. Então, não é uma doença só de gays, é uma doença que começou a ser descrita
em meio a festas onde havia realmente público, né, LGBTIQ+, enfim. Mas vamos lembrar que múltiplos parceiros a gente está tendo em grande quantidade, tanto na comunidade heteroafetiva como homoafetiva. Isso não é mais um critério apenas para caracterizar um tipo de relacionamento ou de grupo. Uhum. Perfeito, perfeito. Tá muito bem, tá bem claro tudo que a doutora Roberta Por Lacerda falou. isso que a OMS lançou aquela orientação de reduzir o número de parceiros. Por quê? Se você pode ter numa lesão na região genital, que pode inclusive ser interna, vamos lembrar que a porção mais interna, né, tanto de vagina como ânus, não vai dar para ser observado, principalmente no meio, né, do rally rola, num quarto escuro, enfim, o que quer que seja. As pessoas têm que ter muito cuidado, né? Tem que realmente verificar qual é o status de saúde daquela pessoa com quem ela se relaciona. Isso de uma maneira geral, vamos combinar, né? De Porque maneira geral. se no casamento você faz aqueles testes, né, para saber se tem hepatite, HIV e tudo, qual o problema de também, né, ter um pouquinho de cuidado na hora de manipular um aplicativo como esses de encontros casuais? Com certeza. E as pessoas não estão conscientes disso. Não Elas estão. Acham que sabem é preconceito, mas não é. É uma questão de saúde pública. exatamente. Do mesmo E jeito que isso a gente precisa não ser beija quem está com o herpes labial, porque se transmite, basta pensar em qualquer outra mucosa. perfeito, perfeito. Doutora, eu sei que o seu tempo está curto e a UTV vai entrar em gravação daqui a pouquinho, um outro programa. Em relação ao tratamento da varíola dos macacos, o monkeypox, Existe um existe. medicamento também experimental antiviral, que é o Tecovirimat. Ele é um antiviral na linha mais ou menos do que a gente faz para tanto HIV como hepatite C, que impede que o vírus faça a multiplicação do seu material genético, a gente chama de replicação ou transcrição, no caso é da vesícula, da bolinha, né, que ele penetra na célula. Então, esse medicamento impede que o vírus crie essa janelinha para entrar na célula e ficar lá dentro. Então, esse medicamento foi liberado nos Estados Unidos, inicialmente só via oral, também em 2020, e agora, em 2022, foi liberada uma formulação intravenosa. Mas, novamente, não é festa da uva, não é para todo mundo, é também um medicamento experimental e que foi visto que está sendo utilizado para pacientes de alto risco, esses que a gente comentou que tem alto risco de evoluir para formas graves, que tem alguma alteração, que são exatamente quem adoece. Então, o que eu trago aqui de lucidez, de bom senso, para as pessoas Certo. pensarem, é que a vacina que está em uso nos Estados Unidos, que é essa Ankara, não foi estudada para o público imunossuprimido, ou seja, toda vacina de vírus vivo tem o risco de se multiplicar o vírus no seu corpo, então a gente nunca usaria normalmente em gestante, em pacientes HIV, nem em câncer. Então a gente tem que começar a ter um pouquinho de criticidade na hora de utilizar qualquer tipo de vacina ou imunizante experimental, como é esse que também foi estudado em pouquíssimos, né, algumas centenas de pacientes. O que já tem descrito na literatura de evento adverso. 1 a cada 421 vacinados tem o que eles chamam de miopericardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Então, as pessoas jovens, rígidas, que não estão sob alto risco, não deveriam, na minha concepção, estar sendo submetidas a uma vacina que tem um risco de uma lesão de inflamação do coração, que pode afetar a longo prazo, e a gente só vai saber ao longo do tempo, se o indivíduo vai ficar dependente de remédios para insuficiência cardíaca, se vai ter alguma alteração em ressonância magnética, que é o único exame que detecta, porque muitas vezes eles não têm sintoma, mas começa a apresentar dificuldade para fazer uma atividade física na mesma intensidade de esforço que apresentavam antes. E com isso a gente tem que ficar de olho de tudo que a gente vai fazer no paciente, pesa risco e benefício. Perfeito. É a ressonância magnética? Então, eu não sabia disso. É o único exame que é capaz de detectar a inflamação do coração nesses casos, que é muito caro, não é acessível livremente no SUS para todo mundo, e por isso é tão subdiagnosticado. Interessante. Então, Perfeito, para essa doutora. vacina é altíssimo o risco, porque é um caso para cada 421 vacinados.
Se eu tenho uma doença de baixa letalidade, menos de 1%, por que eu vou submeter minha população jovem, economicamente ativa, a esse risco? Não vale a pena. Não vale a pena. Perfeitamente. E as mídias fazendo um desserviço, vão me Muita desculpar, meus gente nas redes colegas. sociais pedindo para comprar em tempo hábil, gastar dinheiro público com medida de saúde pública de forma emergencial, e que eu também tenho muitas críticas em relação à OMS com essa dita emergência de saúde pública de, né, contexto internacional. Onde é que ela estava quando em 2019, 2017 houve um grande aumento nesse número de casos lá na África? Boa, boa. Porque até agora a gente tem 817, 880 casos no mundo, 116 no Brasil. Naquela época foram mais de 10 mil no continente Pois africano. é. Por que ela estava calada? E eu não sabia disso, olha só que coisa. Basta Eu vou fazer uma soltar esse revisão de programa várias literatura. vezes, várias partes, para Eu estar. recomendo a todo mundo entrar no meu Instagram, que é censurado, @Roberta Lacerda. Em maio de 2022, eu fiz uma entrevista junto, convidando, né, alguns autores de livros e também especialistas, tanto o Dr. Zé Balos como o Dr. Peter McCullough, que é um dos principais publicadores em Covid, sobre essa questão do monkeypox. E a gente discutiu exatamente isso. Eu fiz um post com um resumo com todas essas informações. Vocês encontram lá. Roberta Lacerda. Perfeitamente. Eu ia pedir suas informações. Quer dizer, eu já sei, mas para a gente estar falando para o público que está nos assistindo, para quem quiser saber mais detalhes e vocês acompanharem o trabalho da doutora Roberta Lacerda, que é fantástica, uma médica assim admirável. Doutora, em relação à sua candidatura de médica a futura deputada federal, espero. Eu estou na torcida, viu? Foi um caminho natural quando a gente viu que não adiantou argumentar tecnicamente nas audiências públicas. A gente tem que estar no púlpito, no parlamento, que é no nascedouro das leis que a gente tem que proteger a vida, a verdade e a liberdade. Eu desejo muito sucesso, Eu não gosto muito dessa palavra sorte, porém eu desejo muita sorte, porque eu sei o tanto que a senhora tem batalhado desde o início da pandemia, e eu sou muito agradecida por todo o seu trabalho. Eu e milhares de pessoas, e a senhora sabe disso. Seu trabalho Eu que merece, agradeço. sim, ser reconhecido, e se eu tivesse no Rio Grande do Norte, eu estaria Não tendo o fale meu... nisso, não pode falar em nada disso, por favor. Estamos em Não? período ainda de pré-campanha, nem tem que falar Ah, o que é que vai fazer, né, sobre aquilo. Porém, uma dica que eu digo é que a gente precisa muito divulgar os nossos perfis. Então, o sim, Instagram, por exemplo, me censurou. Se tiver qualquer eu vi. Insta com meu nome, ele diminui o número de alcances dos meus posts, as pessoas têm que objetivamente buscar ativamente para ver o meu post, e tiram do segmento. Não adianta nem ativar o sininho. Todo dia a pessoa tem que ver se ainda me segue e qual post que eu coloquei. Por isso eu criei um novo perfil, que é o @doutora, por extenso, do RN. Nesse as pessoas conseguem me marcar e a gente vai estar lá divulgando aspectos relacionados à campanha. Ótimo. Facebook também? Também. Tem o site também, que é o www.robertalacerda.com.br. Tá ótimo, doutora. Perfeito. Eu agradeço muito, achei que foi muito esclarecedor e tenho certeza que eu vou disparar isso aqui, vai alcançar muitas pessoas e vai alertar muitas pessoas. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, Renata. Foi um prazer. Estaremos à disposição sempre que possível. Prazer é meu. Pessoal, Tchau. boa noite. Semana que vem tem mais um programa Mensana. Tchau, tchau. Tchau.